Olá a todos, começamos aqui mais um podcast e videocast da Pipeline Capital, o nosso papo de M&A. Dessa vez com um tema bastante diferente, mas alguns dizem que é da moda, mas não é só moda, né? É um novo olhar para a responsabilidade, que é o ESG, que é o ESG, o Environmental, Social and Governance, que no final das contas é o impacto social, as boas condutas ambientais e a governança consciente, que a gente vai trazer hoje aqui. E para isso a gente trouxe um convidado super especial, craque no assunto, que é o Bira Miranda. O Bira é fundador e líder de estratégia da IP, que é uma consultoria em sustentabilidade, é membro do conselho consultivo da Herself e também é vice-presidente da Associação de Assistência e Desenvolvimento Humano da Rua. Para me ajudar aqui nessa conversa, convido também a Bárbara Paiola, que é nossa Head de People e Diversidade aqui da Pipeline Capital. Então, vamos começar esse papo que eu tenho certeza que vai ser bastante produtivo, pensando no toda a nossa audiência aqui. Primeiro, obrigado, Bárbara, obrigado, Bira, pela participação. É um prazer ter vocês aqui conosco e dividir um pouco desse assunto bastante importante. E não apenas moda, né? Não é uma moda temporária, eu acho, né? É sim um marco de mudança na nossa sociedade. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta inicial, Bira, muito mais macro ainda, para a gente entender. Acho que tem muita dúvida do que é o ESG, como é que surgiu, para que serve. A gente tem visto aqui na Pipeline também muitos investidores, fundos, VCs, que buscam até, quando vêm comprar empresa, investir em empresas, plataformas de tecnologia, empresas, startups, todos os níveis, uma preocupação muito forte com esse tema. E eu acho que ele passa a fazer parte da estratégia da empresa, de um compromisso social que ela tem com o mercado, de conquista de novos mercados, de facilidade, até de expansão. Então, primeiro, como é que a gente se conceitua o ESG? Como é que ela é abrangente e como é que ela funciona? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse tema que é vital, né? Como você mesmo colocou, não se trata de uma moda, né? Também não está relacionado a um processo, a uma atividade de caridade, né? Muitas vezes há uma distorção de entendimentos, de conceitos. Nós estamos falando sobre gestão. Isso é muito importante. Então, falar sobre gestão nunca é um modismo, é sempre necessário, né? É um princípio de sobrevivência. Muito dos conceitos misturados, né, que se atribui a ESG, a sustentabilidade, vem pela própria evolução destes conceitos ao longo das décadas, né? Lá atrás começou-se a falar responsabilidade social. Isso era muito ligado a uma tentativa de correção de rota dos problemas que o capitalismo gerava. Depois surgiu o tema sustentabilidade associado ao meio ambiente, tanto que até hoje, quando se fala sustentabilidade, muitas pessoas limitam a visão do tema ao meio ambiente, e o ESG vem exatamente para abrir esse escopo, trazendo métricas, trazendo princípios relacionados aos temas de meio ambiente, sim, é necessário, aos temas sociais, como que a sociedade inteira caminha junto e melhor, e as questões de governança. Então, aqui a gente consegue delimitar bem o que é um conceito que norteia a gestão de uma empresa com um novo olhar, que é um princípio muito básico para mim, que você precisa fazer com que o todo esteja bem para que você também esteja bem. É uma questão de cadeia de valor. Não basta a empresa ter lucro, é necessário, é vital olhar para os stakeholders, ou seja, para o colaborador, para o parceiro, para o fornecedor, para todos que estão envolvidos nessa cadeia. E dando uma visão mais ampla, né, como que uma empresa pode se aproximar desse tema, como ela pode passar a viver isso na sua rotina. O ESG, ele não é uma iniciativa isolada, ele não é um setor dentro de uma empresa. Óbvio que é sempre importante, necessário
ter alguém que cuide, que puxe a iniciativa de sustentabilidade, de ESG, mas é uma iniciativa transversal do ponto de vista de gestão, que começa no planejamento, que começa com uma visão de propósito da empresa, de entender qual é o papel dela dentro da cadeia em que ela atua, pensando no seu processo de compras, pensando no seu processo de recursos humanos, como ela posiciona o seu produto, a verdade conectada ao seu produto, a responsabilidade dela com a sociedade, toda a parte de compliance, né, das práticas justas, das práticas corretas de relacionamento com toda a sua cadeia de valor. Então, é impossível você falar de sustentabilidade pensando que se trata de uma única caixinha. É fundamental ter uma visão de trabalho em conjunto, de planejamento constante, e isso é uma iniciativa que não tem fim. Toda empresa precisa, obviamente, planejar o seu início, saber o seu ponto de partida, fazer os investimentos. É fundamental que se crie, desde o momento inicial, uma espécie de trabalho conjunto, de um comitê, de um grupo de trabalho, porque a escuta é fundamental para se planejar ESG. É preciso que você entenda a visão dos seus fornecedores sobre a sua empresa, a visão dos colaboradores sobre a sua empresa, como seus clientes veem a sua empresa, percebem o valor da sua empresa. Então, tudo isso vai te ajudar a ter subsídios para que você possa planejar a sua iniciativa, seja do ponto de vista de estar em conformidade com princípios e métricas, ou seja, num passo um pouco mais evoluído, quando você começa a atuar, a atacar problemas e questões que são ligadas à existência da sua empresa ou à área onde ela vive, onde ela atua, através das iniciativas de sustentabilidade. Muito legal, Bira. E agora uma pergunta aqui para você, no sentido de a quem se aplica, né, o ESG, né? É só para empresa grande? Empresas pequenas também podem se tornar elegíveis, né, à metodologia, a essa prática? A quem se aplica, né? E como é que a gente pode dizer para os nossos clientes aqui, né, aos nossos empreendedores, como que é o caminho para começar isso e como que a gente pode olhar para essas questões a partir de agora? Perfeito, Bárbara, perfeito. Eu digo há muito tempo, desde sempre, que não existe porte para investimento em sustentabilidade, para se planejar e gerir uma empresa a partir dos princípios e métricas de ESG. Qualquer empresa, qualquer iniciativa empresarial precisa considerar esses conceitos. Até porque, se você for olhar do ponto de vista do impacto disso na sociedade, você tem um número muito maior de pequenas empresas, de microempresas, e todas elas devem ter o seu olhar, devem procurar entender como trazer os seus, o princípio de gestão para o seu negócio. Então, gerir bem um negócio é um desejo e uma necessidade de qualquer empresa, de qualquer porte. Muito bacana. Então, quer dizer que pequenas empresas, startups, também podem se beneficiar do tema, é isso? Sim, perfeito. E eu gosto também, Bárbara, de sempre trazer uma visão que é pertinente em 3 níveis. Você pode dividir em 3 níveis. Eu acho que você tem um nível inicial, onde você olha como eu posso cuidar melhor do meu planejamento, do meu financeiro, das minhas práticas de relacionamento com os meus clientes, como eu posso cuidar melhor do meu RH. Isso tudo você pode olhar da porta para dentro e aprimorar os seus processos de gestão. Você pode, inclusive, numa segunda instância, imaginar qual é o papel da minha empresa e as oportunidades que a minha empresa tem na sociedade, onde eu posso modelar produtos e serviços que sejam sustentáveis, onde eu posso atacar um problema que é uma oportunidade de negócio. Então, é uma outra dimensão, e é muito interessante quando o empreendedor consegue ter essa visão de que o negócio dele está sempre relacionado com algum problema, com alguma necessidade da sociedade.
Via de regra, as grandes oportunidades de negócio surgem aí. Pegando um exemplo rápido, se você olhar hoje as empresas que investiram, né, as health techs, que investiram em telemedicina, que trabalhavam com apoio psicológico para a saúde mental, isso é um problema da sociedade, e é uma super oportunidade de negócio, e isso é gerar impacto. Isso é estar alinhado com os princípios de sustentabilidade. Então, negócio e impacto social caminham juntos. E um terceiro nível é o empresário, né, da startup, de uma pequena empresa, ter o olhar que ele está sempre conectado a uma outra cadeia, que para se habilitar para trabalhar para um novo fornecedor, se o negócio dele for B2C, por exemplo, ele vai ter que comprovar uma série de práticas, e isso está cada vez mais sendo exigido das empresas. Então, sim, é para qualquer empresa que queira ter sucesso. Ô Bira, mas você sabe que a gente tem contato aqui diariamente semanalmente com dezenas de empresas de todos os tamanhos possíveis, empresas de 10 funcionários a 500, e a gente sente não diria uma dificuldade, mas um questionamento mesmo de onde vem essa responsabilidade e necessidade de iniciar esse processo? Vem do CEO? Como é que você consegue dar um exemplo prático de uma empresa pequena que sabe que precisa se envolver, seja em social, seja... Porque a gente pensa o seguinte, as startups, se pegar especificamente pequenas, não tem mais escritório físico, estão em home office, tem pouco equipamento, tem pouco funcionário. Mesmo dentro dessa cadeia menor, como é que você vê essa necessidade? E da onde se inicia esse processo? Olha, é bastante interessante você olhar que existem vários ângulos para essa resposta. O primeiro é o seguinte, se você tiver 10 funcionários, 5 funcionários, é sempre importante você considerar diversidade. Quanto mais diverso é o seu time, mais olhares, maior a sua capacidade de inovar, de ter soluções melhores. Isso está diretamente ligado a ESG. Então, você pode ter 2, 3, 5, 10 colaboradores, que é importante você ter esse olhar. Você pode estar num escritório, mas sempre uma empresa vai deixar alguma pegada. Então, se for uma empresa de tecnologia, que presta algum serviço de tecnologia, ela tem um site no ar, ela tem servidores, esse servidor está ligado em alguma tomada, está consumindo energia, ele precisa de ar-condicionado, isso é uma pegada. Como que você lida com isso e você cuida do meio ambiente levando isso em consideração? Você tem um serviço que ele é bilhetado de alguma forma, você manda um boleto e muitas vezes esse boleto é impresso. Um boleto impresso, algum tipo de comprovante, ele precisa de papel é árvore, ele precisa de tinta para poder imprimir, então isso também está relacionado às pegadas que a sua empresa deixa. Então, vários ângulos que você pode olhar e que não importa o tamanho, e que você pode trazer isso desde do seu processo de gestão, e, como eu disse agora há pouco, ao olhar das oportunidades que estão ali, porque uma empresa ela pode, inclusive, trazer soluções, né? Vamos imaginar uma empresa de tecnologia, ela pode ser parte de um processo de sustentabilidade, ajudando a rastrear cargas, a rastrear a origem de um produto até o período consumo, ela pode medir uma série de usos de recursos hídricos, enfim, tem uma série de questões que a tecnologia nos ajuda e que mesmo um escritório, uma empresa que teoricamente não está conectada a uma grande estrutura, ela pode ficar atenta. Acho que você trouxe um excelente ponto, né, Bira? Acho que esse ponto de que a população em geral tem se envolvido com isso, né, que tem uma cobrança por sustentabilidade, né, tanto do lado ambiental quanto também do lado financeiro, né? De onde que vem isso tudo? Vem de uma mudança geracional? Qual que é a razão desse olhar agora tão com enfoque, né, para essa questão? Eu acho que sim, existe uma mudança geracional.
Recentemente, eu fiz uma conversa com alunos da FGV, alunos de administração, e durante a conversa com eles, batendo papo sobre sustentabilidade, uma das alunas me disse: eu não me vejo trabalhando para uma empresa, eu estou estudando administração porque eu quero criar uma ONG, porque eu quero ter um negócio de impacto. Isso mostra que uma questão geracional muda isso, né? Vem mudando, vem empurrando isso. Além da questão geracional, até para que a gente não se limite a isso, você tem toda uma cadeia que precisa funcionar. Uma empresa visa lucro e ela precisa entregar lucro para os seus acionistas, porque ela precisa estar sempre crescendo. E quando você vê as pesquisas, né, hoje 76% dos consumidores brasileiros afirmam que suas decisões de compra são influenciadas pelos valores propagados pelas marcas e pelas ações de seus líderes. 76%. Essa é uma pesquisa da Accenture, do ano passado. Então, você vê que existe uma mudança que não está relacionada só a uma geração, há um impacto. Todo mundo está mais atento, ainda mais num tempo de pandemia, né? Então, você pega 79% dos consumidores brasileiros querem que as empresas se posicionem em relação a assuntos importantes que são do interesse da sociedade, seja cultura, meio ambiente, política, saúde, né? Então, essa pressão, ela vem das pessoas que compõem a sociedade. Uma outra informação que eu acho bacana e que está muito no contexto do universo pipeline. Hoje nós temos, na área de TI, 260 mil vagas não preenchidas no Brasil. Um país que tem quase 15 milhões de desempregados, tem 260 mil vagas de TI disponíveis. O que isso quer dizer? Uma empresa precisa investir o seu RH precisa ser atraente, precisa ser bem posicionado como uma marca empregadora para atrair os talentos que vão fazer a diferença. Então, essa pressão vem, inclusive, dos colaboradores, porque a escolha é uma via de mão dupla. Não dá mais para uma empresa achar que eu tenho uma vaga, eu vou escolher quem eu quero. Os dois lados estão escolhendo. Então, essa mudança, ela é uma mudança muito ampla, e os gestores precisam estar atentos a tudo isso que a gente está conversando aqui. Você sabe que eu comecei a pensar no meu passado corporativo, trabalhei aí quase 18 anos em grandes corporações, e desde, né, o ESG, apesar de ser um tema que está muito mais em voga, se eu vi uma pesquisa outro dia que acho que a preocupação das pessoas no Brasil, mercado corporativo, com o ESG cresceu 84% de um ano para o outro. Ou seja, mas o tema, o ESG, ele está englobando um monte de outras características e áreas e setores que já existem há muito tempo, né? Eu lembro aqui em 2000, se não me engano, eu estava trabalhando no banco, existia uma primeira superintendente de responsabilidade social, depois em outro lugar, não sei o quê. Isso já é esse trabalho que foi só crescendo e hoje virou esse guarda-chuva inteiro que é o ESG, né? Então, acho que vem se consolidando cada vez mais e você falou de pandemia, também a pandemia com certeza acelerou ainda mais esse processo, né? Por conta da preocupação e de tudo que está acontecendo. Você comentou outra coisa também, Bira, eu vou pegar o gancho da última fala. A gente falou de marca e de posicionamento. Eu acho que tem muitas marcas preocupadas, isso é muito bom, tem outras nem tanto, mas eu vejo assim como um novo compromisso do marketing, principalmente do marketing das empresas, de ter isso muito bem estabelecido. Óbvio que não é só o marketing, é a empresa como um todo, mas é um marketing mais criativo, é um marketing mais responsável, é um marketing sem enganação até. Como é que se calibra hoje essa relação entre o que se faz e o que se divulga, para não ficar uma divulgação mais espuma, eu faço isso, eu faço aquilo, mas no final não faz muita coisa. Queria te ouvir um pouco nessa história. Boa, Alan, boa. Eu acho que o primeiro ponto é entender o seguinte, se falou muito, né, nos últimos tempos sobre propósito, sobre storytelling. A gente está vivendo um momento de story doing. As marcas precisam entender que elas precisam fazer.
e você divulga depois de fazer. Quando a gente está falando de sustentabilidade, de projetos que geram impacto social, que trazem um suporte para o desenvolvimento da sociedade, é fundamental as marcas jamais caírem à tentação de investirem mais na divulgação do que no que de fato eles fazem. Por isso, inclusive, que quando você me pediu para conceituar ESG, eu usei a palavra métricas, porque hoje você tem métricas globais, onde você usa para poder entender o que de fato está se transformando, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, as 17 ODS, tem 169 metas cascateadas nas 17 frentes de ODS. Então, isso tudo é para que a gente saiba, bom, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, é um princípio básico de planejamento, né? Mas é fundamental ter essa visão que o marketing começa depois que existe algo de fato. É preciso fazer, né? Então, esse é o primeiro ponto, de você não ser cosmético, né? No sentido ruim do uso cosmético da coisa, de você não ficar na superfície, de procurar, de fato, envolver os públicos para os quais você trabalha, para construir a solução e depois implementar isso, estar ouvindo sempre, ouvir é fundamental, né? Então, esse, para mim, é o primeiro ponto. Se uma marca quer que sustentabilidade seja um critério de desempate no momento de venda do produto, do serviço dela, se ela quer conectar atributos positivos à sua marca, ela tem que primeiro fazer, depois comunicar. Eu acho que só tem que praticar, né? Porque hoje em dia, com toda a parafernália de canais digitais e redes sociais, se descobre uma farsa muito rápido. Então, hoje é mais difícil, né, você conseguir enganar de alguma forma, não no lado mal da história, mas se fizer uma coisa meio superficial, isso não for uma verdade, internamente dentro da própria empresa vai ressurgir esse assunto como não uma verdade. Então, parece que a gente tem agora umas novas policies aí mais fáceis de desbancar alguma inverdade, né? E, Alan, e não é nem só sobre a questão de enganar deliberadamente. Às vezes falta conhecimento, às vezes faltou ouvir quem era o público-alvo e trazer para o jogo, trazer para a conversa. Então, hoje, o cliente de uma marca, aquele que apoia uma marca, principalmente aquele que gosta da marca, ele tem voz, né? Várias são as marcas que mudaram produtos, serviços, posicionamentos ao ouvir o seu cliente, ao trazer para o jogo. Então, é muito rápido esse processo, e da mesma maneira que você, quando faz bem feito, isso propaga, hoje você tem um ativismo muito grande. Então, a melhor forma de se blindar, né, aquela coisa, gerir crise é evitá-la acima de tudo. Então, como que você faz a coisa desde o início de uma maneira bem feita, envolvendo todos os públicos e prestando conta da forma correta? Não, muito bom, acho que o bate-papo aqui está riquíssimo, né? Mas eu queria puxar um pouco para o meu lado aqui de RH, né? Acho que dentro de ESG a gente também fala do social, né? A gente fala muito de diversidade, de inclusão, de cultura, né? Como é que isso se dá hoje, né? Qual que é o papel do RH, né? Do Recursos Humanos, do Departamento de Pessoas, Pilar de Pessoas, qual que é o nome hoje que todas as empresas dão a isso, né? Qual que é o grande papel do RH na implementação, né, do ESG, e quais as preocupações e pontos de atenção que a gente tem que ter aqui no nosso dia a dia para que, de fato, a gente não faça uma implementação mascarada ou só na superfície, que, de fato, isso seja implementado como cultura? Bárbara, o RH, ele é fundamental, é o que há de mais estratégico dentro de uma empresa nos dias de hoje, porque é muito claro do ponto de vista estratégico, de gestão, que tudo que você vai construir começa pelas pessoas, né? Um CNPJ é feito por CPFs. Então, quando você imagina que você precisa atrair as pessoas certas,
você precisa dar espaço para que elas executem da melhor maneira o que elas são capazes de executar, de fazer a diferença. Quando você tem uma visão que é preciso ser diverso, mas é preciso ter equidade, né? É necessário dar a todos a mesma condição de fazer o seu melhor, de chegar no melhor lugar dentro da companhia. Isso é fundamentalmente um papel do RH, que precisa estar o tempo inteiro com o dedo no pulso da organização, ajudando a construir as soluções, para que a gente consiga ter uma visão. E quando você fala, né, de diversidade, eu gosto sempre de abrir o leque da diversidade, né? Porque, óbvio, você tem uma visão urgente e necessária da questão de raça, de gênero, a questão dos PCDs, a questão da mulher, especificamente como líder, né? Mas você tem um escopo mais amplo, onde você tem a questão da diversidade de idades, né? O etarismo é uma questão séria dentro das empresas, a questão da diversidade de corpos, né? A gordofobia é uma questão forte dentro das empresas, você tem a questão dos migrantes e dos imigrantes, né? As populações migram cada vez mais, pandemia à parte, né? Cada vez mais você tem pessoas de estados diferentes, de países diferentes trabalhando. O mundo online nos conecta de uma maneira em que você pode ter um time que está espalhado geograficamente, culturalmente diverso. Então, como que você trata isso da forma com que socialmente precisa ser tratado, moralmente precisa ser tratado, mas fundamentalmente, como que você trata isso olhando para a empresa ter mais valor, olhando para que a empresa seja mais eficiente, para que ela consiga construir soluções que no final do dia gerem faturamento, gerem margem. Então eu volto à minha primeira resposta, nós estamos falando de gestão, só que uma gestão com pilares mais interessantes do que o que a gente tinha antes. Não, com certeza. E aproveitando o gancho que o Alan comentou, né, sobre pandemia, né, a gente teve que se reinventar, né, nesse cenário de pandemia. O RH foi uma das áreas que teve que mais se dedicar a novos processos, novas formas de fazer as coisas, né. Dentro do ESG, né, qual que é o pilar, né, ou qual é a ação que trouxe, né, que se tornou mais urgente nesse processo? O que vem primeiro aqui agora? Olha, as empresas, né, e consequentemente o RH, tem um grande desafio, porque a pandemia trouxe várias questões, né? Nós estamos aí com 1 ano e pouquinho, e vamos ter bem mais tempo pela frente, né? O home office fez com que várias empresas passassem a ter times que nunca se viram olho no olho. Eles estão conectados o tempo inteiro, mas nunca se viram. Então, como que você constrói cultura? Como que você conecta pessoas para um objetivo de performance? Como que você lida com o fato do trabalho ter ido para dentro da casa delas? Né? As pessoas têm filhos, as pessoas têm as suas necessidades de gestão da casa, as pessoas passaram a trabalhar um número de horas muito maior, né? O medo de todo gestor sempre foi, o home office vai fazer com que as pessoas trabalhem menos, e o home office foi exatamente o contrário, né? Você precisa em alguns momentos falar, poxa, me dá 5 minutinhos para tomar uma água, porque se você não fizer isso, você não consegue levantar. Então, essa é uma outra dimensão. Quando você fala da questão da saúde mental, né? Porque todas as pessoas continuaram tendo que entregar resultados, só que agora dentro de casa, tendo que, às vezes, explicar para um filho pequeno que a mãe e o pai estão ali, mas não podem dar atenção para ele, tendo que cuidar do pet, né? Então, há um desafio de como que você olha para isso tudo para continuar a manter a sua eficiência, para continuar a buscar crescimento. A pandemia trouxe todos esses problemas para serem resolvidos ao mesmo tempo que você está atendendo o seu cliente, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo um novo produto. Então, esse é um desafio que está posto e cada empresa, com a sua realidade, precisa
encontrar e validar os caminhos que encontrou o tempo inteiro. Eu acho que uma das coisas mais importantes que os departamentos de RH, as empresas estão desenvolvendo e precisam ampliar é a capacidade de escuta. Entender, o meu público está precisando de quê? Ele está demandando o quê? Como eu respondo a isso? E isso vale do cliente ao colaborador. Não, super interessante. A gente já conversou bastante, né, Bira, nos bastidores, né, nesse cenário todo de ESG aqui, né, mas eu acho que é isso, né, e acho que a gente fala muito da questão de não ter uma fórmula mágica, né, cada RH tem o seu público, cada RH tem o seu perfil, cada RH tem o seu formato de trabalho, e acho que é muito os princípios, né, a metodologia, o ESG, ele traz muitas práticas, né, mas nem sempre todas as boas práticas ou que o seu vizinho ou seu concorrente pratica é o que vai funcionar para dentro da sua organização, né? Então, acho que o olhar para dentro de casa, para a implementação de novas ações de cultura e de forma mesmo de trabalho, né, com o home office agora, não tem fórmula mágica, né? Tá dentro do que é para você, né? Do que é interessante para o seu público, né? A gente brinca muito aqui, não adianta ter um benefício como creche se o teu público todo hoje é solteiro, né? Se seus funcionários, seus colaboradores não têm filhos, né? E hoje fazer reunião com criança no colo, com cachorro latindo, já é normal, né? A gente se via muitos nos escritórios antes, assim, tipo, que eu estou em reunião, né? Né? Então, agora a gente também virou muito mais crítico, né? Então, assim, qualquer barulhinho, né? A gente já fala, nossa, desculpa, né? Então, acho que é um formato totalmente diferente, né? Bárbara, bacana, porque acaba que o nosso tema pode gerar um link lá na primeira pergunta do Alan, se é para todo mundo, né, empresa de qualquer porte pode, e essas questões que a gente está dizendo agora, de como lidar com essas especificidades de cada negócio, de cada empresa, do porte. Eu acho que um dos pontos fundamentais para qualquer uma dessas questões que a gente está falando é entender que quando você planeja, quando você começa a se aproximar do modelo de gestão apoiado em ESG, você precisa entender que esse é um processo. Você não precisa sair de 0 e ir para 100. Isso é fundamental até para que se tenha tranquilidade de entender que, olha, hoje nós precisamos chegar num determinado estágio, que é o estágio 10. Vamos fazer isso dentro da nossa realidade. Daqui a algum tempo, entendendo como evoluímos, ouvindo os feedbacks, a gente implementa evoluções para chegar no estágio 20, no estágio 30. Esse é um processo, não tem data de início e não pode ter data de fim, porque você nunca vai deixar de gerir a sua empresa para atingir um objetivo. Né? Afinal de contas, você quer que a sua empresa cresça. Então, tudo isso que a gente está conversando, no final, é sobre a gente entender bem o que estamos conseguindo evoluir e o que nós vamos continuar a fazer para continuar a evoluir com novos princípios, olhando para novos princípios. E aí, não importa se a empresa tem 5 pessoas, 10 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Eu vou medindo e evoluindo. E quando se trata de pessoas, governança, não tem ponto final, né, Bira? Não tem final do túnel, não tem final da linha, né? Toda hora a gente está se reinventando de fato, né? É muito bom. Eu vou fazer um paralelo aqui com todo esse processo que a gente comentou para a gente ir para a pergunta final. Mas eu vejo muito assim, quando começou-se a falar de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, de privacidade de dados, agora o novo mundo se preocupa com a privacidade das pessoas. Tem um pouco a ver com o nosso tema, porque quando as leis foram criadas, todo mundo acabou saindo fazendo, preciso fazer, virou uma, entre aspas, moda, mas que hoje já é um capítulo, é um novo standard das coisas de privacidade. Tem que fazer. Pode começar pequeno, pode ir aumentando, é uma coisa também que não tem fim. Não é um projeto, mas é um processo. É um novo marco nas empresas mundiais. Eu vejo a mesma coisa acontecendo com o ESG. Porque
existe esse marco, entre aspas, aí, que existe uma forma de se fazer, existe uma importância enorme que precisa fazer. De alguma forma você precisa começar a entender e iniciar um processo. E que não tem fim. Mas o importante é começar. E aí, falando de começar, Bira, como é que todo mundo que nos ouve, nos assiste agora aqui, eu queria focar mais nas pequenas empresas, que acho que a dificuldade maior de entendimento e de processo, de budget principalmente, né, de investimento, que envolve também investimento, como é que ela poderia começar? Então, acabamos aqui, todo mundo vai assistir, ok? E aí? Eu vou entrar no meu outro call aqui da empresa, como é que eu comento desse assunto, como é que eu inicio, como é que faz isso? Olha, eu acho que o ponto inicial é buscar um nivelamento para que se tenha entendimento. Né? É preciso entender o que é o impacto de ESG no seu negócio. Porque não importa o tamanho da empresa, você tem metas e você quer atingi-las. Você quer atrair clientes, em alguns momentos você pode querer atrair um novo sócio, né, investimento, você quer ter acesso a novas linhas de crédito, de investimento com condições diferenciadas, e cada vez mais ESG propicia isso, né, o investimento sólido propicia isso. Então, o primeiro ponto é entender, bom, quem eu sou, onde eu estou, o que é ESG, o que é sustentabilidade e como isso faz sentido na minha realidade. E esse é o primeiro ponto, porque quando a gente coloca a lupa e se conecta a partir da nossa própria realidade, as soluções vão começar a ser criadas, o entendimento vai começar a ser trabalhado a partir da sua realidade, sem receita de bolo, sem falar de um budget da Ambev para uma startup de 5 pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E ele já deve começar com o auxílio do time de gestão, com o auxílio de especialistas na área, que possam ajudar a empresa a se organizar internamente para fazer a iniciativa crescer com a sua própria equipe. Então, é importante ter essa visão, porque, por menor que seja a empresa, ela tem alguém que é responsável por uma área comercial, pela área de produto, e aí alguém que cuida do RH, né, que não precisa, vamos imaginar uma empresa realmente pequena, alguém que cuida, né, que exerce o papel de algumas funções. Como que a gente conecta essas pessoas com uma metodologia que vai fazer com que elas se desenvolvam, vai fazer com que essas práticas comecem a ser executadas dentro da própria empresa, e, a partir daí, a gente consiga entender, a partir do propósito dessa empresa, a partir da estratégia dessa empresa, do mercado onde ela está inserida, como que nós vamos implementar cada uma desses movimentos ao longo do tempo. Porque não adianta, eu brinco sempre, né? Não adianta você pensar na cobertura antes de fazer a fundação do prédio. É esse o caso. É preciso começar deste básico, desse entendimento que eu acabei de posicionar. Muito bom, é muito abrangente, né, o tema, foi uma aula aqui, Bira, te ouvir, entender do processo. Acho que a gente, no final, a gente se envolve bastante com o mercado, se envolve bastante com os nossos clientes, principalmente. Bárbara aí está liderando grande parte desses processos aqui com nós, porque também existe a necessidade de todos os tamanhos. A gente quis focar um pouco aqui em pequenas e médias e até startups e em estágios iniciais, mas todos os tamanhos já atingem ou já tem essa preocupação, e tem com razão, precisa ter mesmo. Eu acho que foram ótimas as dicas aqui finais também. Eu queria abrir para um último speech teu aí, Bira, se você quiser deixar um recado para todo mundo que nos ouve e nos assiste aí de processo, o que o ESG, no final das contas, um wrap-up dessa história. Olha, eu acho que o recado principal é que é preciso começar a se mover. Esse é o principal recado. Na impossibilidade de fazer algo muito grande, você não pode se
congelar de começar a fazer algo agora. Então, de novo, né, fica um pouco repetitivo, mas é necessário, né? Frequência gera consciência, né? Exato. Não tem jeito. Então, é preciso repetir. Você precisa ter um produto melhor. Você precisa planejar a sua empresa para daqui a 2, daqui a 5 anos. Você pode ter o objetivo de fazer uma fusão, de captar investimento. Você precisa ser mais eficiente. Sustentabilidade é sobre ser mais eficiente. Então, é preciso começar a buscar isso, é preciso buscar frentes de conexão com quem entende disso, com quem pode te apoiar para isso, e não importa o tamanho da empresa, precisa começar, em alguma medida, a pensar a sua gestão a partir desses princípios, e de uma maneira constante, né? Não em um soluço, não é um modismo, né? Eu acho que sustentabilidade é uma questão de saber o que você quer ter da sua empresa daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mesmo que seja para vendê-la para alguém, esse alguém vai te exigir que você tenha uma estrutura mínima de princípios e de conceitos, de métricas alinhados com sustentabilidade. Muito bom, excelente final. Como eu comentei no início, existe essa preocupação dos dois lados, para quem quer ser vendido, para quem quer comprar, essa responsabilidade. E eu acho que é sair da inércia, né? Não podemos ficar parado mais. Sair da inércia e progredir. Esse é o nosso ponto. Espero realmente que esse nosso podcast e vídeo chegue para muitas pessoas e que a gente consiga conscientizar grande parte delas para realmente andar, quem ainda não está andando ainda nesse tema tão importante como o ESG. Queria agradecer de novo, Bira, pela ótima conversa que você teve com a gente aqui. Te agradecer muito mesmo, foi ótimo. E a Bárbara também, fazendo aqui a dupla comigo de entrevistadores com o Bira, tá? Muito obrigado de novo. Eu é que Obrigada, agradeço. foi muito bom. Obrigadíssimo. Foi ótimo o papo. Que bom.